Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha, a gente vai falar hoje sobre colóides, que é um assunto que está dentro de soluções, tá certo? Então ele fica ali no intermédio entre soluções, propriedades coligativas, e é bem interessante porque ele é da prática do dia a dia. Muita gente me pergunta, Guga, fumaça é homogêneo ou heterogêneo? Ou então, maionese, o que é maionese? Maionese é um sistema homogêneo, é um sistema heterogêneo? Sangue, leite, espuma de fazer barba, isso tudo, pessoal, vai ser englobado no que a gente chama de coloides, tá certo? Soluções coloidais. Então a gente vai ter ali um sistema que nem é homogêneo, nem é tão heterogêneo, né? Então a gente vai chamar ele de dispersão coloidal. Outra pergunta que me fazem muito é: isso cai em vestibular? Cai sim. Então, tem prova do Enem, por exemplo, que tem esse tipo de questão, FUVEST, Unicamp, UPE, vale a pena a gente dar uma olhadinha. Não é um assunto daqueles que são campeões de que mais aparecem, mas estão sempre aí por uma questãozinha ou outra que vale a pena a gente saber. Vamos lá? Isso aqui ainda vai pegar fogo quando o frevo esquentar. Olha aí. Vamos embora. Estão prontos? Eu tô. Olha aí, coloide, começando, né? Então, pessoal, a questãozinha do Enem foi: o efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocada pelas partículas de uma dispersão coloidal. Foi observada pela primeira vez por Michael Faraday, Faraday, o mesmo, né, da eletrólise, em 1857 e, posteriormente, investigado pelo físico inglês John Tyndall. Esse efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro, ou ainda observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido ao quê? Pessoal, primeiramente, vamos reconhecer o efeito Tyndall. Lá vem você olhando para a poeira, para o teto, num dia em que esteja meio neblinando, assim, aquela luzinha entrando pela janela, aí você vê a poeira caindo. Você vê a poeira caindo. Você vê a poeira caindo. O que está acontecendo ali? Ali você tem o chamado efeito Tyndall. É o mesmo que permite que você venha num carro e veja quando está neblinando na estrada. Ou quando você liga o data show da sala de aula, o projetor, e quando você olha contra a luz assim, você vê a poeirazinha ali em cima. Então aquilo ali é o chamado efeito Tyndall e é um coloide. Olha que interessante. O que é que identifica o coloide? A absorção do feixe de luz por este meio, a absorção, pessoal, a interferência do feixe de luz por este meio, a transmissão do feixe de luz pelo meio, a polarização ou espelhamento do espalhamento do feixe de luz no meio. Logicamente, a gente está se referindo ao quê? A gente vê a poeira espalhando pelo meio, né? A gente vê ela caindo, a gente vê a neblina. Então, ali é o espalhamento de feixe de luz neste meio. Então, pessoal, é isso que qualifica o que a gente conhece como efeito Tyndall. Bem legal, né? O efeito Tyndall, que é um efeito das propriedades dos coloides. Muito perguntado, né? Quando se fala em coloide, se fala logo de efeito Tyndall. E é bem legal. Vamos lá, vamos continuar. Vamos embora. Eu não vou embora nem por 1 milhão. Tá ficando bom agora. Eu daqui não saio, não. Vamos lá. Olha aí, os slidezinhos aparecendo aqui para você mais uma vez. Então, vê, pessoal. Quando a gente começa a estudar esse assunto, né? A gente pode entender primeiro das dispersões. Gustavo, para ter uma dispersão, eu tenho que ter o quê? Uma substância que é o disperso e um dispersante. Por exemplo, água e açúcar. A água é o dispersante, o disperso é o açúcar. Então, pessoal, eu tenho aí o que a gente conhece também como soluto e solvente.
O soluto é o que está em menor quantidade, é o disperso, né? E o solvente é geralmente o que está em maior quantidade, o dispersante. Por que eu estou dizendo geralmente? Porque a água sempre é solvente. A água é o solvente universal. Então, dispersão é um sistema na qual uma substância é difundida, é disseminada de forma de pequenas partículas em outra. Então, o sal na água, o açúcar na água, a gelatina na água. E olha, pessoal, é de maneira uniforme por toda a sua extensão para que a gente possa ter uma solução, né? Solução, ela tem um aspecto homogêneo. Lembra disso? Solução é uma mistura homogênea. E aí vem um momento que merece muita atenção, que são os tipos de dispersão. As dispersões são classificadas de acordo com o tamanho da partícula dispersa, de tamanhozinho da partícula, o diâmetro dela. Então, a gente tem a dispersão coloidal, que ela se situa, nem é homogênea, nem é heterogênea. Ela fica ali no meio, né? E as suspensões. Suspensão, Guga, é uma mistura heterogênea grosseira. Uma suspensão é uma mistura heterogênea grosseira. Você vê uma solução ali, né? Você vê a parte de cima e a parte de baixo. Na solução você não vê nada, você só vê água. Água e álcool, só vê o aspecto homogêneo. Mas uma dispersão grosseira, água e areia. Tu vê a água e tu vê a areia. E nos coloides, o disperso pode ser agregado de íons, no caso do sal, né? Ou moléculas. E aí vem um nome que você vai ouvir muito: micelas. Micelas, quando é um disperso molecular. Ou as grandes moléculas, que é uma macromolécula, como proteína e os polímeros, né? Então, vê bem, pessoal, polímero, a proteína também é um polímero, né? Embora nem todo polímero seja uma proteína. Então, vê bem, a gente vai ter a dispersão, vai ser classificada de acordo com o diâmetro do que está sendo disperso, né? Pode ser coloidal, que ela é um intermediário entre solução e dispersão grosseira. Solução é quando tem um aspecto homogêneo, único, né? Uma mistura homogênea. Dispersão grosseira é quando ela é fortemente heterogênea. E o coloide está ali no meio. Aí lembre-se, as dispersões, a gente vai dividi-la assim. Se for uma solução, ou seja, se for uma mistura homogênea, o tamanho dela é menor do que 1 nanômetro. Menor do que 1 nanômetro. Se for uma mistura heterogênea ou uma suspensão, é maior do que 1000 nanômetros. Tá legal? O tamanho da partículazinha é maior do que 1000 nanômetros. E se tiver entre 1 e 1000, ou seja, um pouquinho maior que 1 e menor do que 1000, maior do que 1, menor do que 1000 é um coloide. Então, maior do que 1, menor do que 1000 é um coloide. E agora vem uma parte que o alunado não gosta, e o professor também não gosta não, que são as propriedades do coloide. Por que não gosta? Porque é muito decoreba. Então, isso num vestibular mais moderno, FUVEST, Unicamp, ele no Enem, isso não vem perguntado assim, não é verdade? Na VUNESP, tem muitos vestibulares modernos no Brasil. Então, veja, você vai ter uma propriedade. Primeiro, natureza do que está sendo disperso. A natureza do que está sendo disperso eu vou dividir para uma solução. Uma solução pode ser de átomos, íons ou moléculas. Não é verdade? Olha, numa solução eu posso dispersar nela átomos, posso dispersar nela íons ou moléculas. Dispersar é colocar. Nos coloides são aglomerados de átomos, de íons ou moléculas grandes, que a gente chama de macromoléculas, né? E na mistura heterogênea ou suspensão grosseira, são grandes aglomerados ou polímeros, né? Guga, como é a interação da luz numa solução? Se eu pegar uma solução e colocar um feixe de luz, ele passa direto. Então, quer dizer o quê? Que a solução é transparente. O coloide, ele é translúcido, ele é meio opaco, tá? Então, você tem, por exemplo, a neblina, né? Na neblina você vê tudo translúcido. E na suspensão, idem. É translúcido ou opaco. Como é a ação da gravidade? Pessoal, se eu pegar um recipiente com água e álcool e deixar ele lá o resto da vida, não vai separar a água do álcool. Não vai de jeito nenhum. Não sedimenta nunca o soluto. Ela é uma solução verdadeira. Se for um coloide, não vai sedimentar espontaneamente, mas sedimenta em ultracentrífugas, centrífugas com altíssima velocidade. E uma mistura heterogênea sedimenta espontaneamente, ou então numa centrífuga. Água e areia sedimenta espontaneamente. Sangue,
O sangue você bota numa centrífuga, separa a parte líquida da parte sólida. Comportamento na separação pelo filtro. Água e sal não filtra nunca. Gustavo, se eu filtrar não separa não? Não, pessoal. Senão a gente estava feito, né? Pegava água do mar, botava no garrafão, tomava em casa. Separa não. Mistura homogênea não separa por filtração não, é diferente, tá? O coloide são separados, mas por ultrafiltros, tá? Membranas especiais, como por exemplo a osmose. E a suspensão, aí separa por filtro comum, já que o tamanho das moléculas são tão diferentes, né? Separa de qualquer jeito. E o comportamento em um campo elétrico, Guga? Olha, uma solução molecular, numa solução molecular, não conduz corrente elétrica, água e açúcar. Mas uma solução iônica, água e sal conduz, não é verdade? O coloide, as partículas de um coloide possuem a mesma carga elétrica, por isso todas vão migrar sempre para o mesmo sentido do campo elétrico. Se todo mundo é igual, e na suspensão, mistura heterogênea, as partículas não se movimentam em um campo elétrico, tá bom? E a visualização, você consegue ver da água e álcool, quem é água e quem é álcool? Não, então você não visualiza. No coloide, viu? O coloide é sempre intermédio, né? Você vê, mas no ultramicroscópio. E na suspensão, tu pode ver até no olho nu mesmo, comum, né? Água e óleo, você vê quem é água, quem é óleo. Então, pessoal, essa primeira parte de coloides, tu pode até dizer, pô, Guga, é muito chatinha. É, mas veja, você vai concordar comigo uma coisa. Você consegue entender, né? O que você vê para uma solução, que é muito comum, uma mistura homogênea, você vê o contrário para uma mistura heterogênea e o intermediário você fica ali pelo coloide, tá? Nunca tem que decorar isso. Pessoal, veja, eu tenho assim um certo medo de dizer não precisa, porque ele vem numa prova e tu vai dizer, pô, Guga, que sacanagem. Então eu vou lhe dizer assim, não é comum. O mais importante é você entender, como em qualquer coisa da vida, né, na ciência. Mas é importante que você saiba que qualquer assunto pode cair na prova desde que ele esteja no programa. E isso aí está no programa. Legal? Vamos embora. Tá passando aqui, pessoal, o avião do circo. Tu acredita nisso? Aquele que passa o avião com o elefante, né? E dando circo, não sei o quê. Então vamos lá. Tipos de coloide. Aí agora é legal ver. Coloides é uma mistura, tá? Então tem mais de um estado físico às vezes. Veja, o dispersante e o disperso. Lembra disso? Dispersante é o solvente, o disperso é o soluto. Quando o dispersante é líquido e o disperso é sólido, eu tenho sol. Denominação é sol. Maisena em água, tinta vai fazer papa. Tu bota o quê? Tu bota a maisena na água. Então, o disperso é a maisena sólida no dispersante, que é a água líquida. Eu chamo de sol. Maisena em água, tintas. Se for o contrário, se for o dispersante sólido e o disperso líquido, aí, pessoal, é o contrário. É a gelatina, geleia. A gente chama de gel. Se o dispersante for sólido e o disperso for um gás, isso é uma espuma sólida. Suspiro, pedra pome, suspiro, aquele gostosinho de padaria. Se o dispersante for líquido e o disperso for um gás, aí é uma espuma líquida, creme de barbear. Ali eu tenho líquido com gás, tá? Né? Se for dispersante gás no sólido, é um aerosol sólido, fumaça. Exatamente. Fumaça eu tenho um sólido disperso num gás. E se for o contrário, um gás no líquido, aerosol líquido, neblina. Neblina, névoa, é um aerosolzinho, né? Aquela poeirinha. Sólido com sólido, sol úmido, vidro. Vidro é um coloide, tá vendo? E líquido com líquido, emulsão, maionese, creme, hidratante e por aí vai. Google, eu tenho que lembrar disso, é? É importante. Então, vê, pessoal. Agora a gente tem coloide sol e coloide gel. O que é um coloide sol? Dispersão em que o dispersante é líquido e o disperso é sólido. Maisena em água e tintas. A gente acabou de falar dele, né? Coloide gel, dispersão em que o dispersante é sólido e o disperso é líquido. Gelatina, geleia, gel de cabelo. E aí, lembre-se, passar de gel para sol, a gente chama com adição de água de peptização. Esses temas às vezes aparecem e o cara fica, meu Deus, o que é isso? Quando eu adiciono água e o gel
passa para o estado sol, eu tenho uma peptização. O dispersante sólido se transforma num dispersante líquido. E o contrário, aí é uma pectização. Adicionar água é peptização. Retirar água, pectização. Legal? Então, isso aí é muito importante que a gente guarde esse slidezinho aí. Muito importante é porque ele é importantezinho, né? Aí, ó, efeito Tyndall. Olha, o efeito Tyndall, tá vendo aqui, ó? Muito legal, né, ter esse slidezinho. É a dispersão da luz pelas partículas do coloide. E você permite ver o efeito Tyndall, o efeito óptico de espalhamento ou dispersão da luz. Você vê a poeira, você vê a neblina espalhada, provocada pelas partículas de uma dispersão coloidal. Esse efeito é perceptível em algumas ações do nosso dia a dia, tá certo? Poeira no ar, as gotículas de água da neblina, um feixe luminoso de uma lanterna. E aí você tem, ó, aqui eu estou mostrando a neblina, você está vendo aqui, ó, a passagem da luz e você vai vendo ela sendo dispersa. Então, pessoal, isso aí é bem legal, bem importantezinho no dia a dia. Efeito Tyndall é, sem dúvida nenhuma, o efeito mais falado de propriedades coligativas. Olha aí, ó. Na solução, o feixe de luz passa direto, né, numa mistura homogênea. No coloide, não. No coloide você vê a espalhamento das partículas. Então, isso aí é o que qualifica o coloide. E na mistura heterogênea, geralmente nem passa, né? Então, pessoal, esse visual aí ajuda um bocado na hora da gente formar o raciocínio da gente. Vem cá, deixa eu olhar para tu aqui um pouco. Tá notando, né? Em propriedades como a dos coloides, a gente precisa ter uma noção do que é uma solução e do que é uma mistura heterogênea. Isso é fundamental. E eu sei que você está entendendo que ele fica ali no intermediário, né? Ele fica ali no meio. Bem legal, né, pessoal? Vamos embora, vamos continuar aqui para a gente ver mais alguma coisa. Vê bem, a gente aqui agora vai falar de mais algumas propriedades. Vem comigo. Vê, pessoal, depois que a gente fala do efeito Tyndall, que é sem dúvida nenhuma um dos mais procurados da prova, né? A gente pode ainda pegar nesse ponto de coloide e lembrar, Gustavo, maionese é coloide? Maionese é coloide, sim. A gente também vai ter no coloide outra propriedade que é bem legal. É o efeito browniano. O que é um efeito browniano, pessoal? É o movimento ao acaso das partículas, né? Lembre-se que foi Roberto Brown, como a gente estuda célula lá em biologia, lá no começo, né? Foi ele que determinou isso aí, ó. As partículas do dispersante estão constantemente colidindo com as partículas do disperso. Assim, as partículas do disperso possuem um movimento desordenado, que a gente chama de movimento em zigue-zague, desordenado, ininterrupto e observado a ultramicroscópico, já que ele é um coloide. Lembre-se, se fosse uma mistura homogênea, tu não observava de jeito nenhum. Se fosse heterogênea, às vezes até a olho nu você consegue observar. Mas no coloide, lembra que a gente viu? Tem que ser no ultramicroscópio. Então, isso é um movimento browniano. Movimento das partículas, por exemplo, que a gente vê, ó, na água quente e na água fria. Na água quente, o movimento é maior, porque eu tenho uma maior energia cinética média. Quanto maior a energia cinética, maior o movimento das partículas. Então, ó, a explicação completa e rigorosa para esse movimento foi dada por Albert Einstein. Ele, em 1905, tá? Einstein publicou um artigo que intitulava Sobre o movimento de partículas suspensas em um fluido em repouso. Nesse artigo, Albert Einstein obteve a equação matemática para explicar o movimento browniano. Notou que na água quente ele é muito maior, né? E ainda demonstrou, de forma experimental e fácil de se demonstrar, né, que pode-se obter um número de Avogadro a partir da movimentação das partículas. Exatamente. Mas o que eu quero que você entenda é que quanto maior a temperatura, mais fácil de você perceber o movimento browniano, porque maior está o que? A agitação molecular. Pessoal, agora isso a gente vai usar até o final do ensino médio. Veja, a dispersibilidade das partículas de um coloide, eles podem ser hidrofílicos ou liofílicos.
As partículas do disperso, do que está sendo colocado, possuem um grupo que possui afinidade pela água em sua superfície, que vai ajudá-lo a manter em suspensão. Os grupos hidrofílicos, filia, ele quer, ele gosta, atração, normalmente contém átomos de oxigênio e nitrogênio. Guga, tu pode dizer alguns grupos hidrofílicos? Posso. As moléculas polares. Por exemplo, quando eu tenho hidroxila do álcool, carboxila do ácido carboxílico. Então, os compostos que têm maior polaridade, tá certo? Aí eu tenho aí, ó, os principais exemplos desses tipos de colóides são dispersões de proteínas e amido presentes, respectivamente, nas gelatinas e pudim. Esse tipo de colóide também é comum no organismo humano, hidrofílicos e os iofílicos, tá? Aí, pessoal, lembre-se, a gelatina ela é constituída de uma rede aberta. Ela é aberta de cadeias de proteína. Gelatina é proteína, né? Com moléculas de água que estão presas a elas, presas no seu interior. Então, gelatina você bota na boca, né? Você dá uma, não precisa nem mastigar, ela já derrete. A estrutura sólida flexível pode ser denominada de gel. Por isso que o nome é gelatina, tá bom? Outro detalhe importante agora é os hidrofóbicos. O que é uma coisa hidrofóbica? É quando tem fobia. Ele não quer papo com a água. Ele sofre repulsão com a água. A água é uma estrutura polar. Então, os hidrofóbicos tendem a ser o quê? Apolares. Porque a gente sabe que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, ele diz aí, ó, de modo geral, né? As partículas do disperso não possuem afinidade nenhuma por água, tem fobia à água. Os principais exemplos são gordura. Água e gordura mistura? De jeito nenhum. Ó, por exemplo, leite e maionese. A preparação desse tipo de colóide requer a presença de um estabilizador, porque um tem a atração pela água, o outro não tem. Então tem que colocar alguém que estabilize. Então você tem aí, ó, os estabilizadores são íons ou moléculas com grupos hidrofílicos que podem ser absorvidos na superfície do colóide, permitindo as interações com a água. Essas substâncias são denominadas agentes emulsificantes ou surfactantes, que é um exemplo perfeito: sabão. Sabão. Como é que o sabão limpa? Ele tem uma parte que prende na água, uma parte polar, e tem uma parte que prende na gordura. Ele segura a gordura e a água puxa. Então, isso aí é chamado de efeito emulsificante. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Tem uma parte polar que é hidrofílica e uma parte apolar que é hidrofóbica. E aí ele consegue fazer a desestabilização do colóide. Certo? Isso é bem importante para o estudo da gente, tá? Então, pessoal, os colóides hidrofóbicos ou liofóbicos, né? Aí você tem um agente emulsificante do leite, é uma proteína chamada de caseína. Caseína é a proteína do leite. Os sabões e detergentes atuam como os agentes emulsificantes, ou seja, eles tanto se prendem ao óleo e à gordura, como também à parte da água, e aí faz a limpeza. Tá certo? Aí vem, pessoal, essa questão é uma das questões que mais o aluno me pergunta. É impressionante ver. Ele diz assim, ó, desse assunto, obviamente, né? A obtenção de sistemas coloidais estáveis depende das interações entre as partículas dispersas e o meio onde se encontram. Em um sistema coloidal aquoso, cujas partículas são hidrofílicas, a adição de um solvente orgânico miscível em água... Diz um solvente orgânico miscível em água. Álcool. Como o etanol, desestabiliza o coloide, podendo ocorrer a agregação das partículas preliminarmente dispersas. A desestabilização provocada pelo etanol ocorre por quê? Pessoal, vê bem. O etanol ele tem uma parte polar e uma parte apolar. A água ela é fortemente polar. Então, o que é que ela vai fazer? Quando você coloca o etanol, a hidroxila, a água corre imediatamente para pegar essa hidroxila polar. Isso tem uma desestabilização. Então, olha, a polaridade da água no sistema coloidal é reduzida, as cargas superficiais das partículas coloidais são diminuídas, as camadas de solvatação. O que é solvatação? É a atração entre a parte positiva e a parte negativa. Por exemplo, jogo um ácido na água, o
da água prende com o H do ácido, o hidrogênio da água prende com o ânion do ácido, né? Solvator. O processo de miscibilidade da água do solvente libera calor para o meio e a intensidade dos movimentos brownianos das partículas coloidais é reduzido. Claro que você sabe que é o quê? A solvatação. Você vai ter uma atração entre a parte polar da água com o álcool, desestabilizando todo o sistema que antes estava na paz ali. Quando você coloca algo mais polar, a água corre do que era polar e vai dizendo, opa, chegou alguém polar, corre para lá, tá certo? Aí você quebra todo o sistema. Guga, o que é eletroforese? Pessoal, boa pergunta. É uma técnica para purificar coloides, tá certo? Como as proteínas, os ácidos nucleicos e por aí vai. O coloide, lembra que eu falei do campo magnético dele, do campo elétrico, que todos têm a mesma carga, todos migram para o mesmo lado. Então, o coloide é submetido a um campo elétrico, fazendo com que as partículas que estão dispersas, que são coloides, dirijam-se para um dos polos. E por que para um dos polos? Lembre-se, todo coloide, as cargas são exatamente iguais. As partículas do disperso possuem cargas positivas. Então, elas vão para o lado negativo. Se for negativo, vão para o lado positivo. Então, a eletroforese é uma separação através de quê? De uma carga elétrica que a gente vai ter nesse processo. As partículas dos dispersos possuem carga negativa, vão para o lado positivo, que é o ânodo. Se forem positivas, vão para o lado negativo, que é o cátodo, e aí você consegue fazer a separação. Outra importante é a diálise. Lembra da hemodiálise, a separação, né? A limpeza do sangue. Então, pessoal, você tem aí a purificação, a diálise é uma purificação, uma filtração de um coloide. O sangue é um coloide, tá? Ela é feita, pessoal, por uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável permite a passagem dos íons ou moléculas por difusão e impede a passagem das partículas coloidais. Fica aí. Esse processo, a gente consegue purificar o sangue na falha do rim, né? Aí daí é que vem a hemodiálise. E a gente tem a diferença entre difusão e osmose. A difusão é a passagem do soluto, tá? E a osmose é a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável. Difusão é a passagem do soluto. Já a osmose é a passagem do solvente. A gente vai estudar em coligativas em breve a osmose reversa, que é um método de purificação da água. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né, entendido, e a gente está aqui para tirar suas dúvidas. Beijo e até a próxima, pessoal. Valeu demais.